é isso. A outra pergunta tinha sido... o S-Mangá. Isso. Cara, o S-Mangá também tem um programa especial, um vídeo especial lá no canal sobre o S-Mangá. Mas dá para falar aqui bem sobre o que aconteceu. O S-Mangá é o único anime que não vem através de mim. Quando eu vou na direção de programação, que o diretor de programação me chama, ele já está com as fitas na mão e diz assim: Eduardo, você vai ter que exibir isso aqui. E eu penso assim, caraca, quer dizer, esse aqui nem me consultaram. Né? Ninguém me chamou para uma reunião para saber se isso aqui era bom ou não. E eu tinha missão. Missão dada, missão cumprida, né? Como diz o outro lá. Então, o que acontece? Me deram essa missão e eu fiquei do tipo... Mas peraí, aí eu fui assistir na sala, e era o Genocyber. Pra você ter uma ideia. Você já assistiu o Genocyber? Sem edição? Assisti todo o US Mangá e, logicamente, posterior, eu assisti as versões originais. Sim. Então, eu assisti o primeiro capítulo, fiquei horrorizado, porque o desenho é violento. O traço é violento. Você pode ter uma cena onde um cara grita com o outro, mas ele grita com tanta violência que aquilo ali já é tenso, já é uma coisa muito tensa. No segundo capítulo, no início, são crianças correndo numa praia, perseguidas por helicópteros do exército e sendo metralhadas e espatifadas. Cara, você vê a cabeça da criança abrir, olho para um lado, olho para o outro, massa encefálica. Aí você fica assim do tipo, caraca, e agora? Eu voltei para a sala da programação, eu falei, olha só, dá uma assistida nessa cena. Ele falou, não quero nem assistir. Isso aí já está sob contrato. Pô, você não precisa de anime, pô? Você não é o cara dos animes? Você não tá aí se dando bem com anime, pô? Então exibe, a gente tá te dando produto que você tá recusando. Foi isso que eu ouvi na cara. Então, assim, o S-Mangá pra mim sempre vai ser um marco do tipo assim, daquele anime que eu com certeza diria não, assim como disse não pra vários, e que eu tive que entubar. E aí, pô, o que acontece? A violência era uma coisa tão grande que por capítulo eu tinha que editar 7 a 10 minutos de desenho. Era um açougue montado, você cortava o desenho muito. E, por exemplo, se eu soubesse que, por exemplo, você está na trama, você vai ter um final horroroso, mas muito violento. Eu vou seguir você o desenho inteiro para cortar a sua participação do desenho para não ter que ter a tua cena final. Olha que loucura, cara, que teve que ser feito. Eu ter que traçar o personagem para trás da violência que aconteceu com ele, para que ele não exista na trama. Então é cortada a imagem dele e qualquer referência a esse personagem para que não haja o desfecho violento ou de sexo. Sim. Então foi um trabalho horroroso, foi um trabalho horrível, horrível, até porque a Manchete aí já apresentava mais problema. Então imagina, você mal pago ou não pago, ou recebendo por cesta básica, seu salário era uma cesta básica, e você ainda tendo que se dedicar dessa forma como os editores tiveram que se dedicar, por causa da responsabilidade daquilo para o ar. Nossa, Renato, você não tem ideia do pesadelo que foi aquilo. E o pior ainda, o Detonator Orgon, ele teve mais problema com sexo, né? Sim, porque é a mulher tomando banho, é o cerne da questão da série discutido, dos dois pelados flutuando com um robô gigante olhando para os dois, quer dizer, cara, como é que o japonês pensa um negócio desse? Então o editor teve que ter muita criatividade para poder... Até no YouTube teve um canal que colocou a comparação das cenas, né, do que foi na Manchete, do que é o original. Dá para você notar o trabalho que foi aquilo e a genialidade, aí eu volto a falar do Luiz Paulo, desse editor maravilhoso, a genialidade dele na hora de fazer essa edição, para salvar o S-Mangá de alguma forma, porque cada desenho exibido nessa sessão era um pesadelo para colocar no ar, te digo. Porque eu lembro, quando foi exibido no ar, aí em 96, ela veio já com um programa à parte, passava ali no final da tarde, correto? E depois nós fomos saber mais um pouquinho que a divisão o S-Mangá era aquela divisão que tinha lá nos Estados Unidos, ali América do Norte, sobre produtos diretamente lançados a vídeo, lançado em vídeo, no mercado lá. Eram OVAs, né? OVAs. Exato. E assim, justamente que eram animes, mas não eram animes, digamos assim, já voltado para criança. E aqui na nossa região, né, assim, no nosso continente, como você disse, tinha também um outro rótulo que foi muito danado para a gente brigar, o Eduardo, o pessoal achar que desenho era algo exclusivo de criança. Não, até hoje achava que era só criança que assistia.
Até hoje, a mentalidade das televisões aberta, pelo menos, é que desenho é para criança. Sim. Essa coisa do Adult Swim, do Cartoon Network, botar desenho para adulto, ou a Fox, ou outros canais usarem, isso é uma coisa extremamente moderna, Sim. desenho para adulto. Porque eu vou te Né? falar, quando eu assisti Genocide, lá no Manchete, assisti Betonicrov, eu vou falar para você, eu adorei, mas eu não era uma criança assistindo. Tá entendendo? Então, assim, gente, criança não vai ver isso, não. Aí eu saí falando, meus amigos, gente, tá passando um outro programa lá de anime, mas, ó, tá, não é Cavaleiros, não é isso nem nada, não. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Até a própria produção. Aquilo ali lembrou muito Akira, principalmente Genocide. Tinha produtos ali muito parecidos com Akira. Não. Você teve um desafio Então, em mãos, meu amigo. não, foi uma loucura. Você não tem ideia da loucura que foi aquilo. E eu tive acesso a Akira, eu tive acesso a Evangelion, que é maravilhoso, eu tive acesso a alguns outros desses grandes, né? Mas que infelizmente eles não faziam acordo por permuta. Então eu não pude exibir. Tiveram até 2 séries que eu anunciei que ia passar na época, que foi o Rama Meio Lembro. e aquele, pô, eu nunca lembro o nome desse anime, cara. É um bloqueio que eu tenho na minha cabeça. É um do menino que vive num reformatório de meninas e que ele sempre apanha. Ah, o Love Hina. Love Hina. Não, Love Love Hina? Hina. É Love Hina. Eu acho que é Love Hina. É Love Hina. Era uma pensão só para meninas e ele ficou tomando Isso. conta. Love Isso. Hina. Então, Love Hina e Rama Meio foram 2 que eu cheguei a anunciar num evento aqui Sim. no Rio de Janeiro. Mas que depois que eu avaliei, que para mim estava tudo fácil, né? Ia ser legal. Eu falei, não pode, o cara vira menina no meio da praia e fica com os peitos de fora. Não tenho como Em cortar Ramameio isso também. várias vezes. Várias Porque vezes. entenda uma coisa, tem coisas que você não pode cortar, porque aí você vai perder o principal, que é o fã. Por Sim. exemplo, quando eu estava na Globo, eu tive a oportunidade de ir até Cannes, na França, para fazer parte do MIPCOM Júnior, que é a maior feira de desenhos animados do mundo, né? Lá eu tive acesso ao Naruto e One Piece, Sim. direto, assim, muito antes de todo mundo, porque pela TV Globo isso não é grande dificuldade. Quando me apresentaram Naruto e One Piece, eu falei assim, caraca, ferrou, porque a gente já estava em épocas de classificação indicativa. É. E na TV Globo, você comprar errado, aí é muito pior, né? Aí eu tive que recuar. Mas aí a distribuidora, a representante da Viz Media, que estava trazendo esses desenhos, ela falou para mim assim, Eduardo, eu já sei qual é o seu problema. É um problema de classificação igual ao da Alemanha. Então deixa eu te mostrar o que nós já temos editado, né? Cara, assim, eles pegavam as cenas e simplesmente deformavam as cenas. Foi o que o SBT comprou, né? Depois o SBT adquire essas 2 versões, mas foram versões completamente deformadas, que eu sei que o fã, porque como eu lidei muito com o fã, ele não ia aceitar aquilo. E ainda mais numa época em que ele podia ter acesso fácil ao material Exato. original. Exato. Eu vou até fazer um E, adendo aqui, Eduardo, a respeito claro, do próprio Cavaleiros do Zodíaco, como que ele foi exibido na Manchete. Quando ele foi exibido em horário nobre na Rede Bandeirantes, a luta de Shiryu contra Shura foi algo totalmente sem sentido para assistir. Justamente como é que trabalharam ali a edição. Aí você isso, não é, entende? isso é o Renato fã falando e muitos que já falaram, assistiram e não gostaram. Exatamente, Renato. A minha preocupação sempre foi o fã, porque eu sei quem é o responsável pelo sucesso. Não sou eu, não é a Manchete, não é o departamento comercial, não é o licenciador, não é o distribuidor, é o fã. Por isso que quando me agradecem, falam, pô, Eduardo, muito obrigado. Eu falo, não, eu que tenho que agradecer, porque você deu sentido ao meu trabalho na época. Você parou para assistir, você parou para comprar os brinquedos, você fez isso acontecer. A chama é mantida pelo fã, não para a gente. A gente fez um trabalho que, entenda, enquanto eu botava Cavaleiro do Zodíaco no ar ou qualquer outro produto, eu não estava só trabalhando nisso, eu estava trabalhando, tentando botar as sessões de cinema no ar de uma maneira digna, que eu não tinha, era a minha maior preocupação com a casa. Eu tinha as minisséries, que algumas dava certo, outras não. Eu tinha as séries ao vivo, que também era outra grande preocupação. Quer dizer, eu tinha um monte de coisa para ver. E desenho e série Tokusatsu era só mais uma coisa no meio de tantas coisas, Sim, entendeu? sim. Então, os fãs, infelizmente, eles acham assim, porque o Eduardo, ele fala dessa forma, fala daquela, não lembra, não sei o quê. Mas não é isso, gente, é porque não era só um produto que eu lidava. Era um departamento inteiro, era uma divisão inteira, que tinha, a emissora tinha muita expectativa quanto a... Toda emissora tem muita expectativa quanto à sua divisão de cinema, porque a divisão de cinema é o último bastião onde tudo dá errado. Porque é onde você tem produto que não precisa ser produzido pela casa. Sim.
né? Tanto que o último a sair da manchete fui eu. Por quê? Eu era o chefe da divisão de cinema, era o diretor da divisão de cinema. Então, eu é que sabia os produtos que tinham lá dentro para botar no ar enquanto nada funcionava. Enquanto os funcionários ficavam lá fora fazendo piquete, eu, o diretor de programação, o pessoal técnico e o pessoal do tráfego de fita, era permitido entrar para a gente manter a emissora no ar, porque se a gente tirasse o sinal do ar, a gente perdia a concessão e aí acabou, não tinha direito trabalhista nenhum. Então a gente tinha que manter a emissora no ar. Foi complicado, cara. Nossa, Bem complicado. deve ter sido tempos difíceis na hora de sair da emissora, né, Eduardo? Nossa, muito difícil, Renato. Foi muito triste e, como eu sempre falo também, eu digo que fui quem apaguei a luz da manchete, Nossa. literalmente. Porque lá era tudo de vidro, né? Aí ficou no andar, no sexto andar, só eu e o diretor de programação. Aí ele olhei para o lado, ele apagou a luz dele, veio andando, bateu na divisão de cinema e falou: Eduardo, acabou, vamos embora. Porque no dia seguinte, o RH da TV Ômega ia tomar conta de um dos prédios para fazer a transição, né? E aí, quando eu peguei minha mala e apaguei a luz da divisão de cinema, o andar todo ficou apagado. E aí eu falei, pô, apaguei a luz da Rede Manchete, pelo incrível que pareça. Foi muito triste, cara, A muito história, triste. ela registra, né, cara, que a emissora, foi um marco na TV para muitos, né, daquela Sim. geração ali, tanto infância e adolescente. Muitos são conhecidos hoje como viúvas da Manchete, aqueles adoradores da Manchete. Existem vários grupos. Manchetossauro, Manchete Manchetossauro. Paulo, tem o Manchete Forever, Manchete para sempre, Rede Manchete. Então, assim, porque a gente lembra da emissora com muito carinho pelo que representou na nossa vida. Se a gente for olhar Sim, claro. das gerações mais atuais, a gente até tem que compreender também que eles não viveram esse contexto, né? Para entender, compreender essa importância, né, que a emissora faz. Só que é importante que a emissora ela é feita por pessoas, sabe? Tem que ter pessoas lá dentro para fazer a engrenagem funcionar. Correto? Então, Claro. mais um aqui, ó. Você é parabenizado por mim, por todos os meus amigos, tá? Pelo grande trabalho que você fez lá dentro. Renato, muito obrigado, cara. Para mim é Okay? uma honra sempre renovada ter o reconhecimento de vocês, porque nós de lá, todos, eu acredito que todo profissional de televisão, e eu posso falar por todos, a gente não espera esse reconhecimento. A gente espera ter um trabalho de mais um dia. A gente foi, entrou, pá, fez lá o nosso dia, pá, saiu, beleza. E essa inércia do teu trabalho, né, de um trabalho que você tenha feito, para mim é surpreendente até, assim, eu sempre me emociono muito com isso. Eu Eu acho que sempre é fico legal muito porque grato. o fã com o tempo, acho que ele foi amadurecendo mais, apesar dele ficar um pouco mais, a gente ficar um pouco mais chato, mais cri-cri, mais exigente. Eu acho que isso fez com que a gente notasse mais, sabe, por trás das câmeras, entendeu? Quem que ralava lá. Agora, O bom fã, né? falando de coisa boa, tá? A gente dá uma amenizada, apesar de lamentarmos, infelizmente, a vida de Eduardo Miranda continua, correto? Mas Com certeza. antes de eu chegar nos outros pontos, eu queria, para não deixar passar, você tem ali dentro da manchete algum tokusatsu também que ficou com grande carinho por você? O Kamen Rider. Kamen Rider para mim foi uma grande experiência, porque eu depois, até na Globo, eu consigo emplacar um Kamen Rider lá, mas infelizmente não pôde ser a versão nipônica, né? Porque Sim. eles estavam naquela vibe de Power Rangers. Por Masked Rider, né? Isso, foi o Dragon Knight que a gente teve que trazer o americano, não pôde trazer o japonês, porque Sim. eles achavam que tinha que ser parecido com Power Rangers, mas infelizmente não foi bem. Mas para mim, onde tem Kamen Rider, cara, pô, quando eu consegui emplacar o RX, nossa, que maravilha, cara. Eu fiquei muito emocionado, porque eu adorava o Black Kamen Rider. Que Então, poder bacana. colocar o RX para mim foi muito legal. Bom. Agora, Eduardo, vamos falar do Eduardo, grande cinéfilo, ok? O grande amante da sétima arte, né? Como foi suas primeiras experiências com cinema? Qual foi seu primeiro longa assistido na telona que você guarda aqui, ó, até hoje? Cara, o primeiro longa, eu lembro que eu fui com a minha mãe num cinema que ficava atrás de uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome do cinema, já me disseram o nome desse cinema, fica na Tijuca. Ele fica atrás de uma igreja. E lá eu vi o Pequeno Príncipe, a versão para o cinema, né? Clássica. E para mim foi uma experiência única, porque não só o Pequeno Príncipe eu assisti, como vi também Mundo Animal, que era da Disney, vi Sim. também alguns desenhos animados da Disney na época. E
isso foi uma coisa que sempre me fascinou. E efeito especial também foi uma coisa que eu sempre adorei. Sempre amei a ideia de você poder fazer essa mágica do cinema, né? Enquanto os irmãos Lumière nos deram o documental, o Méliès nos dá essa coisa de efeito especial. Então, a questão da mágica do cinema, a mágica por trás dos efeitos, para mim, sempre foi muito fascinante. Mas claro que o Eduardo se consolida em Star Wars, né? Em Guerra nas Estrelas. É ali que a paixão se torna real, né, em Guerra nas Estrelas, que eu sou um fã louco pela saga. Eu fico muito triste com os caminhos que a saga tomou, né, infelizmente, principalmente pelo próprio criador. O George Lucas não teve carinho nenhum com a saga, com a criação dele. Se a gente comparar com Gene Roddenberry, né, em relação a Star Trek, Gene Roddenberry só saiu de Star Trek morto. Ele teve um compromisso com a criação dele. Já o George Lucas, na primeira gritinho que o fã deu, ele, ai, não quero, não posso. E aí, ele largou a saga na mão de quem não sabia fazer, né? Infelizmente. Hoje em dia, graças a Deus, temos um cara chamado Dave Filoni, que está aí junto do Jon Favreau fazendo o Mandaloriano, que é maravilhoso. Recomendo a todos os fãs de Adorei, Star viu? Wars. Adorei. Não, Mandaloriano é Star Wars sem ser Star Wars, Sim. que é o que eles queriam, né? Uma saga que não envolvesse a família Skywalker, né? Ou nem ninguém periférico ao Skywalker. E ele, de forma muito inteligente, consegue dar isso para o fã. E acredito que as outras séries que vêm por aí vão ser muito legais também. Mas para cinema, cara, essa saga da Disney foi dolorida. Então, o meu início em cinema é esse. Claro, os filmes de terror, eles são o meu foco no início. Depois, os filmes de ficção científica, com Guerra nas Estrelas. E minha base é toda nos anos 80. O que, se você parar para pensar, está sendo repetido até hoje, né? Até hoje, os anos 80 tem uma inércia enorme. Então, a minha base é essa. Acompanho bem o canal lá. Aí Pô, Renato, infelizmente o canal está um pouco parado, né? A vida nos apresenta desafios que a gente não consegue, tipo assim, não dá para você compor uma coisa com a outra, mas muito em breve eu vou tentar voltar com as críticas ou com as lives, né, que eu estava fazendo no sábado. Eu acho importante. Mas Isso, tem muito conteúdo lá, entendeu? Tem muita coisa lá ainda para ver. Ah, sim, na verdade, isso que você está falando é legal, do pessoal poder dar uma olhada nos vídeos anteriores, né? Sim, mano. Pô. É verdade. É aí que vem, ó, o grande cinéfilo aí, com as suas críticas. Agora eu vou deixar você talvez um pouco apertado, hein? Tá? Eu gostaria de saber a opinião do grande Eduardo Miranda, né? Os seus filmes favoritos, só que da década de 90 para cá. Eu queria ver como é que você listaria os melhores filmes em sua concepção, indiferente do gênero. Difícil, hein? É difícil, Renato. Eu devo dizer para você que é bem difícil. Mas olha só, uau, pô, você pegou um período muito grande, cara. Peguei. Mas eu acho que os grandes filmes, ó, por exemplo, tudo que o James Wan fez, o diretor James Wan fez para o terror, ele conseguiu revitalizar o terror de uma certa forma. Alguns trabalhos do J.J. Abrams, antes de Star Wars, né, ele conseguiu de alguma forma trazer a magia que o Spielberg já havia perdido, né, de alguma maneira também. Se você fala dos anos 90, mesmo eu não sendo um fãzão de Parque dos Dinossauros, eu devo dizer o primeiro, né? Porque se você vê o primeiro, ele tem um roteiro muito limitado. Ele é ponto A, ponto B. Ele é como um ride mesmo, de carrinho. O que vende ali é a imagem, né? Exatamente, mas você vê ali que é possível trazer os dinossauros à vida. Sim. Então ele tem a sua marca nesse período que você está falando. Ele tem porque agora a gente está aguardando um novo filme, que é onde literalmente os humanos estão tendo que conviver com os dinossauros. Tem porquê isso, porque foi uma ideia genial e uma execução genial, né? Eu nunca me esqueço de uma reportagem onde o cara do efeito especial dizia o seguinte, era até da Stan Winston, cara. Ele dizia o seguinte, pô, nós fizemos o Tiranossauro saindo e nós mostramos a cena para o Spielberg. Quando ele olhou, ele disse assim, mas se a gente botar chuva vai ficar melhor. Quer dizer, aquela trabalheira toda, ainda faltava uma chuva, cara. Então ele tem sempre aquela visão maravilhosa, é um diretor que eu admiro muito. Olha, eu devo dizer que, sem querer ficar nessa do saudosismo, né? Porque seria muito fácil para mim falar dessa fase, toda a repetição dos anos 80. Vamos tentar pegar coisa nova. Eu gostei muito da primeira adaptação dos Transformers. O primeiro filme só, tá? O primeiro filme. Sim. Os outros eu realmente não fui legal. Para mim, eu não entendi. O primeiro filme, Transformers, eu achei bacana, achei respeitosa a adaptação.
os efeitos especiais sensacionais. Ah, cara, você me pegou mesmo. Realmente, essa foi braba. No nosso papo aqui, eu vou lembrando e vou falando, tá? Porque é um grande desafio, porque o conteúdo para o cinéfilo, ele é quase Por limitado. exemplo, Titanic foi muito marcante. Nossa, Titanic adorei, adorei. é tipo assim, você não pode deixar de falar de Titanic, você não pode deixar de falar de Avatar. Avatar foi uma inovação em 3D, você via 3D em 3 camadas, Sim, era sim. uma coisa assim absurda. Você vê Avatar sem ser 3D, é só mais uma história como outra qualquer, Sim, porque né? visualmente ele é um espetáculo, né? Visualmente. Sim, Embora eu vou falar a verdade para você, assim, em questão de enredo, o Avatar, ele me lembrou muitos elementos ali de Dança com Lobos, Pocahontas, sabe? Só que com uma tecnologia de ponta, assim, de você ficar a perder de vista. Mas o sim, enredo, eu vi muito elemento ali, cara. porque é só isso. O Avatar é só isso, não tem mais que isso. O que ele tem mais é efeito técnico, é Sim. técnica. A técnica dele que é o grande barato, entendeu? Eu estou até tentando pegar aqui uma relaçãozinha para tentar não Não, deixar na mão de eu vou te ajudar pergunta. aqui. Batman de Nolan, você gostou de algum? Ah, sim, claro, do Coringa, com certeza. Isso aí, Ah, Cavaleiro o das do Trevas. Coringa, onde o Heath Ledger faz ele surpreende a todos, né? Sim. Porque ele era uma zebra ali, no caso, era o zebrão. Eu, pelo menos, fui para a cabine de cinema dizendo, vai dar errado, vai dar errado. Mas não, cara. Você foi com o Jack Nicholson no coração no cinema assistir o Cavaleiro das Trevas? Ah, não, Jack Nixon para mim era fato que ele era o Coringa, né? Ah, então... Era difícil ele não acertar. Pena que ele não fez um pouco antes. Já tava um Coringa meio gordinho, meio cheinho, mas Sim, mesmo sim, assim é um grande Coringa. A cara dele, né? Não tem como você não não se apaixonar por aquela interpretação do sim, Coringa. sim. Mas eu digo, o Heath Ledger para mim ele surpreendeu, mereceu completamente o Oscar, Ah, mereceu muito. agora sim, digamos de uns anos para cá, os filmes da DC, dos filmes da Marvel. Opa, legal. Bom, obrigado você está falando. Olha, eu acho marcante X-Men, o filme, o primeiro, porque ele é a primeira vez que mostra que a Marvel Sim, pode ter grandes heróis, sim, né? Ao contrário lá da DC, que já desde o Super-Homem, do Richard Donner, em 79, ele já mostrava que um homem pode voar, né? Você vai sim, acreditar que o homem sim, pode voar. Então a DC ela é mais bem sucedida no início, mas depois que a Marvel engrena com X-Men o filme, falam até mal dessa trilogia do terceiro filme, mas eu acho que tem o seu mérito como gênese da Marvel, né, do universo da sim. Marvel. E devo dizer que todos os filmes que compõem esse universo, com raríssimas exceções, eles são executados de uma maneira fantástica, né? De uma maneira que pode nem ser ortodoxa com quadrinho, mas ele é tão bem executado para o cinema, para compor o que vai ser depois Vingadores, Guerra Civil, Guerras Infinitas, a Guerra, tudo que vem depois, Ultimato, é Sim. tudo muito bem estruturado. Ele soube construir o universo. E engraçado que aí o gráfico difere, né? Enquanto a DC É, cai, a Marvel sobe. Porque quando você vê, tudo bem, o Homem de Aço, eu posso até achar que foi uma releitura legal, se bem que a sombra de Super-Homem, o filme, ainda é grande. A sim, sombra sim, do Richard Donner é enorme, mas ele soube dar uma saída para o lado, com um bom ator, com bons efeitos especiais. Mas aí quando vem o Batman versus Superman, quer dizer, ele não prepara o Batman, já joga o Batman numa situação limite, aí sim, depois ele entra com uma Liga da Justiça, um Frankenstein, né? Porque era metade do Snyder, metade do Whedon, quer dizer, fica sim, sim, complicado o universo da DC. Só acertando mesmo com o Coringa, esse último sim, Coringa, que foi sim, muito bom. uma dádiva pra gente, esse sim eu posso dizer. Fiquei com pena do Coringa não ter levado o Oscar, Sim, o e filme, muita pena porque, pelo menos o ator, né, mereceu, não, né? pelo menos o ator ganhou e foi uma Aí, coisa tá um merecidíssima. outro aí, ó, desses filmes biográficos, por exemplo, o próprio Joaquim Fênix com o Johnny Cash, Exatamente, é um né? bom filme, bacana. O que você achou dos E filmes de época como O Resgate do Soldado Ryan, isso é Heróis do maravilhoso. Mel São Gibson, né? marcos do cinema, né? São aqueles filmes que você vai pontuando. É tipo assim, são os 1000 filmes que você tem que ver antes de morrer. Faz parte disso, né? Não tem como você passar em branco por isso.
Você tem o Kubrick, né, com De Olhos Bem Fechados, a última obra dele, que Sim. é sensacional. Você tem ali um Tom Cruise e uma Nicole Kidman completamente dedicados ao filme. Sim. E, gente, assim, obrigado por essa refrescada de memória que você está Não, me que isso. dando. É porque, assim, eu não sou especialista, eu sou aquele fã que, assim, segue dicas e tudo mais, então eu sempre também gostei muito de Olha, cinema, a né? saga do Harry Potter, a saga do A Harry própria Potter a saga. gente não pode deixar de lado. A saga do Senhor dos Anéis marcou Sim, uma geração, sim. né? Duas sagas que marcaram. Mas eu A acho que o gente filme não. que eu mais, o maior filme que eu já fui no cinema foi o Titanic, que você comentou aí, 3 horas e 12, 3 horas e 14 minutos. Nossa. Ah, sim, Titanic, ele é um marco por si só, É, técnico e de box office. sim, Mas eu devo dizer, esses outros filmes também geraram muito nichos de fãs, né? sim, Que ficaram para sempre ali. Então principalmente Harry Potter, eu acho que Harry Potter ele conseguiu, porque digamos assim, Senhor dos Anéis ele pode até ser um pouco mais hermético do que o Harry Potter, porque o Harry Potter pega a criança literalmente, sim. né, o mundo da magia da criança. E aí tem os desdobramentos, Animais Fantásticos, né? É bem legal nesse sentido. Eu adorei Mega Tubarão, achei que foi uma homenagem muito grande a Tubarão do Spielberg. Sim, Jason Mega Statham, Tubarão Jason Statham, foi caramba. muito legal, é bem humorado, o filme não se leva a sério, ao mesmo tempo que mostra coisas legais. É bom Tem quando uma o filme faz lógica. isso, né, Eduardo? É bom quando o filme passa essa Exatamente. mensagem, né? Exatamente. Quando ele tenta se levar a sério, não é grande coisa. Aí não dá para você comprar isso, né? Sim. Aí, ó, você É. vai lembrando de sucessos incontestáveis, você vai lembrando de histórias ali realmente por trás dos filmes. Então vai ser fácil para você me responder Hum. quem que é o seu diretor ali, ó, sabe? Que você leva Ah, no coração, você diretor. fala, poxa, O esse é um diretor que eu levo no diferencial. coração, eu não tenho medo de ser arroz de festa, de ter uma opinião bem assim popular,